bem-vindos a mais um Lab XR Talks, o MesaCast que mergulha fundo na indústria criativa em realidades estendidas. Hoje estamos com um convidado super especial, empreendedor há mais de 15 anos, sócio fundador e Chief Technology Evangelist do mundialmente premiado Estúdio de Games e Narrativas Imersivas, Árvore. Terra do passado, trabalhou e dirigiu para emissoras de TV e produtoras em projetos de inovação, cruzando fronteiras entre o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de conteúdo. Há 7 anos, seu trabalho está focado em jogos XR e experiências narrativas imersivas. Ele é presidente da Abra Games, fundador e membro consultor da XRBR, membro do EMI, Estados Unidos, e docente na pós-graduação da SPA em São Paulo. Rodrigo Terra, seja muito bem-vindo ao nosso MesaCast, que contribui para disseminar a cultura em realidades estendidas do Nordeste. Imagina, obrigado, Priscila, pelo convite, é um super prazer falar com vocês. Muito bom. Nosso tema de hoje é o cenário de XR e games no Brasil. Eu queria que, como é que a gente pode introduzir, né, esse cenário do XR Games no nosso país? Eu acho que a gente primeiro a gente tem que lembrar um pouco, né, da história nossa do XR, que você tem bem falado durante os talks também, nas outras entrevistas, e acho que o detalhe mais importante é que essa nova onda que a gente fala, né, da realidade, das realidades, né, virtual, aumentada, mista, né, que a gente põe no guarda-chuva de realidade estendida, ela começa lá em 2013, né, com o Palmer Luckey como gamer, querendo resgatar, e como também fã da tecnologia, querendo encontrar uma forma de produzir um óculos que fosse comercialmente viável, que não ficasse só dentro de laboratórios de pesquisa, né, etc. Ou mesmo diferente e mais portátil, né, diferente dos produtos do passado, como a Nintendo, ou mesmo teve óculos da Sega, teve algumas iniciativas lá nos anos 90 também, que trouxeram alguns artefatos, né, em realidade virtual, mas ele remonta a 2013, essa história, inspirado em jogar, né, então o grande intuito dele foi games, né? Não foi inicialmente nenhuma outra exata utilidade para a realidade virtual, mas a grande motivação, né? Claro que na sequência a gente enxerga, né? Ele começa a enxergar que tem diversas outras potencialidades para além dos games, mas os jogos, né? Os jogos eletrônicos foram o grande motivador dele para fazer o protótipo do que seria o primeiro Oculus Rift, né? Então a gente consegue traçar a partir daí. Então, games fazem parte da história do XR, dessa nova onda, né, de mais de 10 anos atrás, né, de forma umbilical, né? Então, são os games que têm sido o grande puxador de bonde aí do setor, e hoje a gente vê que são os XR Games que puxam, né, vendas também das plataformas, né, seja da Meta, ou mesmo de outras plataformas que já tiveram no passado, né, da HTC, quando era muito focado em games também. Então, a gente vê que os games ainda são a ponta de lança, né, da adoção da tecnologia de XR, né, no mundo todo. No Brasil não é diferente, só que a gente tem, como também no resto do mundo, a utilização de realidade virtual em várias outras áreas, né? Então, a gente vê no turismo, a gente vê no mercado imobiliário, a gente vê no mercado de treinamento, né? A gente vê no mercado de eventos, né? Criando ações específicas para XR, mas ainda assim, né, o grande uso dos equipamentos de XR é para jogar, né? Então, e ao mesmo tempo, você tem, como a gente da Árvore nasceu fazendo games e narrativas imersivas, né? Então a gente, enfim, fundou o estúdio já com essa premissa da gente poder explorar linguagens, né? Então a gente sempre olhou os games como sendo uma linguagem possível de explorar. Hoje a Árvore ela tem a maioria do seu pipeline voltada para XR Games, por exemplo. Mas não, a gente continua também trabalhando com narrativas imersivas
a nossa de grande sucesso, né? A primeira de grande sucesso foi o Alinha, né? O The Line, que ganhou o Primetime Emmy em 2020, ganhou o Festival de Veneza em 2019, né? Com a melhor experiência em realidade virtual. E o que é a narrativa imersiva, né? Ela é esse meio do caminho, né? Narrativa imersiva interativa, né? Então, falando aí também de real time, né? Ela é um meio do caminho entre um curta, um média-metragem de animação com game. Então, a gente tem as camadas de interatividade, né, de interação, principalmente, que são trazidas aí do universo dos games. Então, ela fica meio que no meio do caminho. Por falta de um nome melhor, até hoje, a gente chama de narrativa imersiva interativa, mas elas estão umbilicalmente também atreladas aos games, né? Essa que é em tempo real, né? Então, aqui no Brasil, você vê também menos, né, o consumo de narrativas imersivas, interativas, né, distribuídas em lojas, né, por exemplo, mas você vê o consumo de games, e os games que são jogados, né, enfim, ao redor do mundo todo, são os mesmos que são jogados aqui, mesmo que a base seja pequena. Então, a gente consegue traçar um pouco esse paralelo, né? A base, de qualquer forma, de realidade virtual, né, de usuários em realidade virtual aqui no Brasil, ou de realidade mista, é baixa, né, comparada a territórios que nem os Estados Unidos, por exemplo, mas ela vem crescendo, mesmo não tendo acesso a equipamento, sendo caro, tendo que importar, não tendo manutenção, não tendo né, as condições básicas que um produto, quando é comercializado aqui no nosso território, tem, né? Mas, mesmo assim, a gente vê a comunidade crescendo. E a gente tem cada vez mais usuários usando de realidade virtual para outros fins, que nem eu citei, né? Treinamentos, in company, na parte da educação, mas principalmente também nos eventos. Então, a gente tem muito evento hoje que usa, né, os devices, etc., né? Mas ainda assim, eu vejo que a comunidade gamer, ou XR gamer aqui, cresce e se fortalece a cada dia. Muito bom, Rodrigo. A Linha recebeu um Emmy, né? A gente também entrevistou o Laganaro aqui. Foi exibido, a gente fez uma ação pedagógica com os alunos e eles assistiram, ficaram muito empolgados. Todos queriam fazer a Linha no final, né? E eu disse: calma, pessoal, envolve uma equipe muito grande. Teve até alunos que conseguiram fazer uma narrativa Six Doof. A gente se surpreendeu bastante com essa entrega. E a Linha é referência hoje, né? Teve impacto significativo aqui como referência no Brasil. Quando a gente compara jogos XR e narrativa de XR, vamos dizer assim, existem diferenças entre fazer um jogo tradicional e um jogo XR? Tem que ser pensado para esse suporte, como seria também filmes. Queria só que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, legal. Até, inclusive, nomes, né? Narrativas XR ou Six Doof acaba sendo até melhor do que aquele palavreado todo. Apesar de que Six Doof acaba sendo meio críptico, né? Porque você tem que entender que você está falando de degrees of freedom, grau de liberdade, e aí para uma pessoa, enfim, que está passando na rua, se você fala isso, ela vai... Jesus Cristo, o que você está falando, né? Mas narrativas XR é uma boa, acho que é um primeiro bom início de caminho. Para traçar essa diferença, eu vou usar um argumento que eu uso desde o começo da Árvore, né? Desde que a gente fundou a Árvore, eu, o Ricardo Justus e o Eduardo Monmor, né? Nós três somos os fundadores. E o Laga, né? O Ricardo Laganaro entrou assim logo alguns meses depois, né? Ele só não é fundador por assim 6 meses, né? Tanto ele quanto a Ana Ribeiro, né? Nossa sócia também, lá do Maranhão. Elas entraram na empresa assim logo que a gente fundou, dali 6 meses. E a gente tem uma premissa, né? E eu sempre falei isso no começo da Árvore, né? A gente estava querendo criar não só projetos interessantes, né? Em realidade virtual, realidade mista, mas a gente queria criar uma empresa que trabalhasse com isso no país, né? E aí, a gente começou a estudar, assim, o que seriam essas diferenças mesmo, né? A gente estava entendendo, né? A gente estava vindo no mercado do audiovisual, né? 10 anos trabalhando no mercado audiovisual, mas sempre tentando trazer games para dentro dos projetos, enfim, cada um, eu, Ricardo, cada um com uma jornada anterior,
e Laga também, né? E a gente sempre tentando trazer essa interatividade e o conceito dos games para dentro do conteúdo audiovisual, num olhar que algumas vezes se cruzaram através de projetos transmídia, né, de conteúdo. Dali, quando a gente fundou a empresa e começou a pensar sobre, a gente entendeu que para fazer uma empresa, para fazer de fato XR, a gente não podia partir de nenhum pressuposto exato do que a gente tinha antes. Então, não daria para ser uma produtora de vídeo, não daria para ser uma software house, né, uma empresa que cria software. Também não seria um estúdio tradicional de games também, porque o conhecimento da espacialidade não está lá, né? A gente fica fazendo só para telinha, né? Para algum estúdio de games, que é o que a gente fala, né? De games flat, né? Ou de conteúdo flat. Então a gente, né, o conteúdo achatado, o conteúdo panqueca, né? Que alguns lá da árvore chamam também. Então a gente entendeu que a grande diferença estaria em como a gente fundamentaria a empresa. E isso, na verdade, também fundamentou o entendimento sobre os projetos. Porque a diferença de um jogo tradicional, primeiro, telinha. Então você tem como o Laga usou por muito tempo, a ditadura do quadro, né? Então você tem a ditadura do frame ali, que em VR você quebra, né? Você explode essa janela, e aí isso já começa a mudar, você já vai ter que mudar o seu paradigma, por exemplo, de game design. Porque agora o desenho, a mecânica que você está construindo, ela tem agora um espaço de 360, que é uma esfera, que ela anda em tempo real e você pode reconstruir ela ao seu entorno por segundo, né? Se a gente estiver falando também de conteúdo em tempo real. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Então, a gente entendia que os fundamentos de storytelling, os fundamentos do roteiro, né, clássico, cinematográfico, televisivo, etc., os roteiros para game, o game design para game, o level design para game, essas verticais, elas seriam nossa base fundamental, elas seriam os pilares, não o fim. Porque é dali dessa base fundamental que a gente teria que construir um conhecimento novo para a área. Isso a gente está falando de 7 anos atrás, né? Então, a gente já dali começa a entender que a espacialidade ela é algo que faz com que você tenha que aprender o que é. Não adianta você só saber game design, você tem que entender agora de espaço digital, né? E o que ele pode trazer para você. Segundo, a mudança de perspectiva e presença, né? A presença é diferente. Por mais que você tenha imersão em catarse, né, quando você está assistindo conteúdo 2D, né, ou flat, 2D não, mas flat, seja jogando, seja consumindo passivo, né, assistindo televisão, cinema e tal, você tem um nível, né, de presença, né, por mais que você possa ter um movimento catártico, né, pensando aí na catarse que a gente tem, né, nos conteúdos da economia criativa. Você tem que mudar esse paradigma, porque na construção da história, a construção e o desenrolar da mecânica durante o jogo, ele agora está num entorno, e esse entorno o seu cérebro percebe diferente. Ele faz uma imersão muito grande e muito maior, né? E isso significa que algumas questões, elas são esperadas de você, né? Quando você está de você jogo com um usuário que está dentro, né, do jogo. Então, mecânicas que, por exemplo, funcionam em 2D, ou mesmo, né, ou usabilidade, né? Então, pensando aí em UI e UX, por exemplo, você tem os menus que comunicam, você tem balões que comunicam, você tem o áudio que comunica, você tem o áudio que vem de uma forma ou estéreo, ou 5.1, e agora você tem o áudio espacial, então a forma de comunicação do áudio é diferente, a forma do espaço é diferente, de que se comunicar. Então, algumas expectativas, você como usuário e gamer, são esperadas, por exemplo. Então, a gente fala muito do equilíbrio entre o game design clássico, o UI UX, em jogo flat, e o diegético, né? Então, você ter a interface diegética. Então, assim, não é uma coisa que fala, não é uma setinha amarela que fala, pega este item aqui.
tá lá na sua frente, e aí, assim, instintivamente, você vai fazer e vai pegar. E isso é a mesma coisa do que você mandar setinha, porque na tela, dependendo do desenrolar de como funciona, o nosso cérebro tem que ser educado, né? Uhum. Em realidade virtual, a parte dessa educação já é a intrínseca nossa que a gente tem no desenrolar da vida. Então, por que não usar isso para dentro dos jogos? E isso faz com que você tenha que repensar, por exemplo, todo o modelo de interatividade. E isso tanto faz para jogo quanto para narrativa imersiva, né? Então, as duas coisas, elas são muito efetivas. Então, a diegética, nesse caso, ela é muito importante. Ela é a única forma de fazer? De jeito nenhum, porque a gente ainda está falando de ambientes simulados, né? Então, também você pode ter outros elementos que são mais ligados às interfaces tradicionais, por exemplo, de navegação, mas a diegética, usar o mundo como sua inspiração para você poder colocar nas mecânicas e nos modelos de interação, é que faz com que a mágica aconteça e que você consiga se sentir muito mais dentro da história. Então, os pilares são muito importantes, os conhecimentos prévios são todos muito importantes das áreas do audiovisual, do teatro, e dos games, né? Mas a premissa para você construir boas experiências em realidade virtual aumentada e mista, sendo jogos ou narrativas imersivas, aqui no nosso caso também, você precisa ter muita experimentação, muita exploração, tem muito conhecimento que já foi gerado em relação a isso nos últimos anos, né, em termos de conforto, em termos do que funciona, o que não funciona, locomoção, a gente tem vários conhecimentos que já foram gerados, mas ainda é muito sobre experimentação também. O que funciona, o que não funciona, a gente já sabe muito no cinema e no game flat, mas em VR, a gente não tem ainda todas as respostas, porque o equipamento evolui, os sensores evoluem, a captura, né, de movimentos, aí agora a gente põe o olho, agora a gente põe o movimento dos olhos, agora põe a mão, agora põe batimento cardíaco, agora põe temperatura do corpo, etc. Então, isso também vai aumentando, né, os inputs para a gente ter a experiência respondendo também a esses nossos inputs humanos para dentro, né? Então, é por isso que a realidade, ela ajuda a gente a dar essas novas premissas para a gente poder construir esses jogos em XR. E, para mim, a grande e fundamental diferença para conteúdo flat. Não que a realidade não inspire o conteúdo flat, claro que inspira, né? Não é isso, não é nem esse o lado que eu estou dizendo, mas é sobre trazer esses elementos da realidade, não para parte da sua história, mas para parte, não só para parte ser participantes ativos dentro da sua história, né, como inspiração ou como parte mesmo de fato da história, mas também trazer as formas como a gente interage no mundo também para dentro das experiências, né? E que aí você precisa ter uma construção, uma base nova de conhecimento. Muito bom, Terra. Nos encaminhando para o final, a gente está buscando fomentar cada vez mais aqui no Nordeste, né, o XR nas suas diversas áreas, no cinema e no games, fomentar. Então, o que você diria para os novos profissionais que querem entrar nesse mercado de XR Games? Quais são os desafios e oportunidades que eles podem encontrar, né, o caminho das pedras, vamos dizer assim? Eu incentivo a todo mundo a começar, como eu acabei de falar, né? Existe muito sobre experimentação e estudo, né? Então, a primeira coisa é, de fato, buscar, enfim, iniciativas como aqui do LabXR, para poder trazer esse plug de conhecimento. Acho que é muito importante. Você pode ser um autodidata, né? Mas essas informações, elas precisam estar em algum lugar. Então, buscar essas informações, ou buscar, né, um curso propriamente dito sobre XR, já começa a te dar pelo menos insights. Você pode ser um exímio, né, um senior programador, um senior desenvolvedor, mas essa troca de ideia, né, e além disso, o que ela vai te proporcionar de caminhos para você conseguir começar a experimentar, é onde que eu vejo que é a primeira chave. Então, a experimentação e estudo, para mim, é o ponto de partida principal, né? Seja o autoestudo, ou seja também buscando iniciativas de ensino também. Quando a gente começou, não tinha, quase, né?
7, 8, 10 anos atrás não existia, a gente estava inventando e era isso, e só tinha conteúdo em inglês. Então, a segunda coisa que eu acho muito válida é a gente poder falar sobre isso, está falando aqui em português, para o pessoal todo, né, poder fomentar que não tem a necessidade exata de saber inglês por agora, vai ter depois, mas eu acho que para transferência de conhecimento, tá em português ajuda a alcançar mais. O desafio vai ser, primeiro, entender a mudança de paradigma, saindo de tela para o espaço, né? Essa é uma mudança de paradigma que não é simples, ela parece simples, mas ela não é simples para você ser efetivo, porque a gente impacta muito mais áreas que não só o que chega pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. A gente, né, Laga e a gente também fala muito sobre a narrativa corporificada, as histórias corporificadas. É o corpo também dentro do que a gente está falando. E a gente são algumas artes, né, que conseguem também contar uma história com o corpo, né? Então, como é que a gente traz isso para dentro de uma simulação criada em realidade virtual, realidade mista também? Então, esse é um dos grandes desafios, a quebra do paradigma de você sair de contar histórias de enquadramento para contar histórias que acontecem com você e ao seu redor em tempo real. E como você interage com isso, né? Como você interage com esses elementos da própria história, e quando a gente está falando do jogo, de história e mecânica também, né? Como é que você traz o lúdico, né, para dentro disso, que não é só um lúdico porque você está num ambiente, mas o lúdico também pela interação, né? E você conseguir fazer isso de forma efetiva. Então, assim, de resumo que eu vejo, o desafio é essa quebra de paradigma, que pode parecer até um clichê hoje em dia a gente falar, mas é muito importante, porque às vezes a gente está saindo e fazendo uma transição de carreira e quer começar a fazer conteúdo em 360, ou mesmo usando Unity, conteúdo em tempo real, e a gente não se dá conta de que a grande mudança é exatamente essa, a gente sai de uma janela para o mundo, né? A gente passa pela porta, né? A gente pula a janela e cai no mundo, né? Então, esse é um dos grandes desafios que, estudando, experimentando, participando de comunidades, trocando ideia, visitando eventos, experimentando. E quando eu falo experimentar, não é só você ir lá sentar na frente do computador e programar. Não, é botar o óculos na cara mesmo. Fazer a maior quantidade de experiências possíveis que você conseguir fazer na sua vida durante a semana, né? Porque também experimentando muito, não só você no experimentar do fazer, né? Mas também no experimentar do que os outros estão fazendo, né? Então, isso também faz parte do estudo. Às vezes a gente acha que, não, mas isso aqui é Unity, é só aperta um botão ali, estou vendo aqui, faço minhas coisas dentro do óculos. Não, você precisa consumir esse tipo de conteúdo para você conseguir entender também e conseguir conversar sobre, né? Porque é muito de troca, é muito de estudo, é muito de experimentação para você chegar em peças únicas, né? Como foi o nosso A Linha, por exemplo, né? Ou mesmo os filmes do Tadeu, Django, né? Que também, né, começou um pouquinho quase ao mesmo tempo que a gente, né? Um pouquinho antes até, e também já trabalhando esse entender dessa linguagem nova, né, e como a gente pode construir esses paradigmas do conhecimento para essa linguagem, ou para essas linguagens novas para dentro do XR. Então, tudo cai na experimentação e no estudo, mas é bem importante ter a humildade de falar, né, olha, tenho uma super experiência, ou alguma experiência, ou estou começando, mas nesse território eu vou precisar construir um novo tipo de conhecimento em cima do que eu tenho. Se você vem do audiovisual, se você vem do software, se você vem do ensino de games também, de tela flat, é bem importante ter esse reconhecimento de que é preciso, para você inovar, é preciso você entender que você precisa construir algo novo, e que você não vai usar do seu conhecimento inteiro, prévio, e sim vai ter que começar algumas vezes tudo de novo. Não é do zero, pelo menos, né? Eu sempre chamo que para fazer XR a gente entra no modo New Game Plus, né? Para quem é gamer, sabe bem o que é esse modo, né? Então você entra no New Game Plus, né? Então você já pegou toda a bagagem, né, dentro de uma área, ou mesmo de um ensino, de um curso, de uma universidade, de uma faculdade, mas você está começando de novo, você vai começar o jogo do zero, só que você está começando com essa bagagem toda, né? Então aí agora você começa uma nova exploração. Sim, muito bom.
Terra, quero agradecer pela sua participação aqui no LabXR Talks e espero contar com você em próximas edições. Imagina, conte sempre comigo. Show de bola. Pessoal, esse foi mais um episódio do LabXR Talks.